Pessoal, já deu start aqui na gravação da web de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui, isso, só achar o C aqui para gente, maneira correta aqui. Ah, tá tudo certo agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, lembrando aqui que essa é a última aula da UC 14 de manutenção, tá? Elétrica predial e industrial. Lembrando que sábado agora vocês têm a última aula de manutenção predial, tá? E a gente tá lembra que a gente precisava de 4 aulas, porque na primeira aula foi a atividade lá do memorial descritivo, na segunda a gente precisou da primeira parte, que era a subestação, né, da manutenção. A segunda parte é a lavanderia. E hoje é a atividade 3. Então, só para a atividade 2 precisamos de 2 aulas, né? Para as 2 etapas aí, porque o plano mínimo de manutenção é necessário. Inclusive, eu já pedi aí para atualmente a Nádila, né? Que é a monitora aí de vocês, ó, eu já pedi para ela deixar aqui uma pasta com esse material extra, né? Que eu fiz a pesquisa aqui na internet. Esse daqui é o plano, é o PMM, Plano Mínimo de Manutenção Elétrica, tá? Já está disponível aqui para vocês. Toda vez que tem um material extra, eu deixo aqui. É, Vamos lá na nossa pastinha de atividades, tá? Atividade 2, lembrando que é a mesma folha, tá? Você utiliza ela 2 vezes, uma para manutenção do tráfego e a outra para manutenção da lavanderia, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá na pastinha de vocês de situação de aprendizagem. É, já aqui, ó, tem a folha de resposta, tá? Folha de resposta tá aqui. Já vamos baixar. Nós já baixamos. Então, eu vou pôr aqui a TV3, né? Que é a atividade 3, tá? Ótimo. Que é o plano mínimo de manutenção. A SAP é a mesma, tá? É o mesmo documento. Então, vamos, né? Vamos lê-lo aqui para a gente entender como é que funciona esse plano mínimo de manutenção. Aí lembra que na primeira atividade, né, fez o memorial aí da sua residência, tá? Na segunda atividade é que você começou a conhecer o que era o Hotel Eco Resort, como é que funcionava a manutenção, você fica de plantão metade do mês, né, 15 dias, e depois você fica de férias, né, fica de folga, vamos dizer assim, né? Então, é como se você pegasse, sei lá, todos os sábados, na verdade, sábado e domingo, ó, é 2 por semana, né? 2 vezes 4, 8. Então, você teria 8 folgas espaçadas, né? É o normal, você trabalhando de segunda a sexta aí, né? Nesse caso aqui, você tem 15 dias de folgas ininterruptas, né? Não é igual 2 no sábado e domingo da primeira semana, mais 2 no sábado e domingo da segunda, e assim por diante, até chegar na quarta semana aí, né? Para fechar o mês. Então, assim, para alguns é vantajoso, é ruim para outros porque ele fica 15 dias diretão fora de casa e 15 dias dentro, né? Esses 15 dias dentro é bom, tá? Mas o fora aí às vezes é um problema.
Beleza. Então, aí, depois, quer ver? Deixa eu pegar o contexto 2 aqui, ó. Henrique preencheu as OS, né? Fez lá da lavanderia, né? Fez a OS lá da subestação que estava com defeito, né? Vamos lá para nossa sala aqui, isso, manutenção. Eu vou até aqui já acessar aqui. Eu já vou abrir o que o plano de manutenção. Deixa eu só achar onde que ele fica aqui. Desculpa. Hum, acho que eu coloquei. Esse aqui é o tão falado plano mínimo de manutenção. Então, você não cria do zero esse plano, tá? Esse plano não ou seja, é um documento. Você foi no navegador aí, né, no buscador, coloca lá PMM ANEL, você vai achar. Ou você coloca plano mínimo de manutenção, tá? Então, esse documento aqui, ó, ele tem 7 páginas, né? Ele é um anexo da Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembrando, pessoal, que a ANEL é uma autarquia, ou seja, é uma empresa, eu até estava comentando isso com eu ministro aula para o instrumentista industrial. Instrumentista industrial é como se fosse um eletricista, só que para automação industrial, né? Do mesmo jeito que o eletricista é para a gente, né? Que ele mexe com predial, mexe com industrial, rede de distribuição, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. O instrumentador, ele estuda as instalações, só que no que tange a calibração, no que tange a equipamentos, né? é, configuração, supervisão desses equipamentos aí, tudo relacionado ao equipamento elétrico, obviamente, né? Sensores aí elétricos, sensores pneumáticos, que a gente viu lá na UC de acionamentos, né? Sensores hidráulicos, eletropneumáticos, eletrohidráulicos. Então, esse profissional. Aí eu estava comentando com eles, né, que a ANEL é uma autarquia, ou seja, ela tem poderes de regulação no que tange à energia elétrica. Existem os procedimentos de rede da ANEL, né? Vou até fazer uma tangente aqui para vocês, ó. Ó, procedimentos de rede, ONS, Operador Nacional do Sistema. Aí tem um procedimento 03, 08. Cada um desses procedimentos aqui, ó. Isso aqui, ó, tem o módulo 1, ó, relacionamento com agentes, né? Esses agentes aí, pessoal, por exemplo, do mesmo jeito que a gente não viu lá em instalação elétrica do CEP, que nós temos a geradora de energia, que seria a montadora de carro, né? Então, a geradora de energia, ela monta, ou seja, cria energia elétrica. E nós temos também a concessionária. A concessionária, né, de energia é igual a concessionária de carros. Ela vende o carro que a montadora montou, né? Ou seja, a ANEL, né, por exemplo, a Equatorial Distribuição Goiás, ela vende a energia que foi montada, né, que foi criada ali por Itaipu, por exemplo, ou por uma usina solar, ou por uma usina eólica e por aí vai, tá? Então você tem os módulos aqui, ó, do módulo 1 ao 9, eu tinha esquecido do 9.
Fala de relacionamento com esses agentes aí. Tem um engenheiro, por exemplo, pessoal, que ele é o mês dele inteiro é ele comprando pacote de energia. Do mesmo jeito que a concessionária de energia, ela compra carros, né? Por exemplo, a concessionária, sei lá, da Fiat, ela compra várias marcas da Fiat, né? E aí ela tem uma demanda, qual que é o mais vendido, por exemplo? Aí vamos supor que um dos mais vendidos é o mais popular deles, é o Fiat Uno, né? O segundo mais vendido é o Fiat Palio e por aí vai, né? Então, por exemplo, o Uno e o Palio, com certeza você vai encontrar lá, né? Porque você vai encontrar, por exemplo, em ponto de entrega. Aí um mais prêmio aí, tipo o Linea, ele não é mais produzido, mas aquele o Cronos, né? O Cronos, ele é mais prêmio, né? Ainda mais o sedã, né? Ele é sedã, né? Eu nunca vi Cronos hatch, né? Mas pode ser que exista aí, né? Pelo menos eu não vi. Então, aí, às vezes, o Cronos, né? Esses mais premium, não tem porque não tem muita demanda. Então, na hora que chega um cliente, ele quer um desse, ele faz o pedido. Ela vende, obviamente, mas aí faz o pedido. Beleza? Aí tem aqui critérios e requisitos, né, de conexão de energia, tudo é no que tange energia. Planejamento e operação, como é que uma hidrelétrica, como é que uma detentora aí de concessão de linha de transmissão ou de distribuidora, né, vai operar, ou seja, como que ela vai trabalhar aí? Ela tem uma terceirizada lá, ela tem que contratar, por exemplo, de uma linha de uma LT, né, eletricista de linha viva de transmissão. Ai, professor, e se eu contratar eletricista de rede? E não dá, né? Não dá porque eletricista de rede, primeiro que ele não mexe com linha viva, né? O de linha de transmissão, você pode contratar ou linha viva de transmissão, ou então o montador oficial, montador eletromecânico, né? Então, ó, de programação, planejamento, programação, operação, avaliação da operação, integração das instalações elétricas. Aí, quando fala instalações, né, eu falo instalações elétricas, mas é como um todo, né? Desde baixa tensão até média, alta tensão, extra alta tensão, todos os níveis. Administração de contratos e contabilização financeira, por exemplo. Você que tem uma residência aí, com certeza você não tem um contrato, mas ou se você é o dono, né, ou a pessoa a qual você aluga, que é a dona da residência, ela ligou no 0800 da concessionária local e pediu um medidor de energia monofásico, por exemplo, e é gratuito, foi lá, instalou, né, no comodato. Caso você não queira mais utilizar, você devolve. Mas é óbvio que nunca você vai devolver, porque sempre a gente precisa de energia elétrica. Esse é um recurso fundamental do mundo moderno de hoje, né? Você só está vendo essa aula aqui, primeiro porque tem energia. De nada adianta internet, fibra ótica, se não tem energia, né, para rodar esses sistemas aí. É uma avaliação de operação, integração, né? Tem um sistema que é chamado SCADA, né? Sistema de aquisição, é isso mesmo, é SCADA é S, né? Sistema de aquisição de dados, né? Aquisição e operação de dados. Ele é um computador, né? Na verdade, é um sistema computacional que ele verifica tudo. Ele verifica, tem o CAG, né? O CAG geralmente as cargas, né? Ele verifica as cargas as potências, né? Traduzindo para o português, né? As potências dos clientes e ele verifica que se esse alívio de carga, né? Se a frequência ela está muito alta, quer dizer que eu tenho um pouco cliente. Então, ele diminui a velocidade lá do rotor para ter uma velocidade lá na hidrelétrica, por exemplo, ou numa termoelétrica, para ter uma velocidade e uma frequência
né, com uma velocidade angular aí, é relativa a uma frequência de 60 Hz, tá? Já se você tem muito cliente, o rotor do gerador ele fica muito pesado. Aí o que que ele faz? O CAG, ele, através do SCADA, né? O SCADA que controla tudo, esse sistema de alívio de carga, ele aumenta a velocidade, aumenta o fluxo, né? A vazão lá na turbina, aumentando a velocidade e aumentando a frequência da rede, porque ela não pode variar, se eu não me engano, acho que é 0,05. Eu não me lembro de cabeça, de verdade, pessoal. Então tem uma variação que você não pode ultrapassar nem para mais e nem para menos. Você tem que ficar o mais próximo possível de 60 Hz, tá? O módulo 8, administração dos contratos e contabilização financeira. Indicadores, por exemplo, o DEC, o FEC, né? Indicadores aí de quem assistiu lá o Mundo Senai lá no sábado passado, né? Viu que tem os indicadores de frequência, né? A quantidade de vezes que teve queda de energia, né? E tem também o DEC aí que é, por exemplo, o quanto de tempo que você ficou sem energia. Faz esse somatório aí, tá? Então, tudo é relativo aos módulos, né? E os módulos têm submódulos aqui, ó, e tem. Eu peguei o módulo 8 aqui, foi aleatório, ó, administração de contratos, ó, baixar aqui, né? Sei lá, módulo 3 planejamento aqui, ó. Modernização de instalações, por exemplo, o sinal de comando lá da geradora para uma subestação, por exemplo, ele era enviado através, se eu não me engano, carry, tem um filtro na rede que ele deixa a frequência de 60 Hz passar, né, um filtro passivo, e aí ele aprisiona a frequência maior, que são os sinais de controle, né? Então, essa rede aí, ela vem sendo modernizada e mudada para a arquitetura ao PGW, né? Que é a arquitetura em que você tem no cabo de aterramento, em vez de cabo metálico de comunicação, né? No miolo interno dele, né? Por fora ele é aterramento, por dentro, no miolo, é comunicação de dados. Então você envia pelo terra, né? Por dentro dele uma fibra ótica, ou seja, você está modernizando essas instalações. Tem vários sistemas que você pode modernizar, o planejamento de operação energética de médio prazo, a planejação de operação elétrica com horizonte quadrimestral, né? Então, assim, são bastante documentos aqui. É importante aqui, ó, esse REM, eu não me lembro essa sigla aí da ANEEL, ó, número é, 903 de 2020. Então, são os vigentes, o que estão, ó, versão de 2020, deve ser a 12ª versão, né, 2020-12, né, ó, estão vigentes a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, foi aprovado em 2020, né? Esse 12 talvez não seja o número, mas seja o mês, né? Como é em janeiro de 2021, então foi aprovado, provavelmente saiu no Diário Oficial da União, né? Foi aprovado em 2020, e em 1º de janeiro, né? Já entrou em vigor. Geralmente é assim, quando sai no Diário Oficial da União aí, depois, né, de um tempo aí, já passa a vigorar todos esses procedimentos e as atualizações, no caso. Isso aqui já existia há muito tempo, tá bom? Beleza, professor, entendi. Então, esse plano mínimo de manutenção, pessoal, se a gente for olhar na folha de vocês aí, ó, e ele depende, viu? Ele depende da tarefa que vocês fizeram, tá? Da atividade 2, né? Da OS.
de manutenção da subestação e da OS de manutenção lá da lavanderia do Hotel Eco Resort, tá? Aí deixa eu voltar aqui, se eu não me engano, ele falou alguma coisa aqui. Aqui, ó. Henrique, né? Preencheu as OS referente às duas solicitações, né? A OS 1 lá e a 2, né? A solicitação de SSM, né? De serviço de manutenção. E ao final dessa atividade se reuniu, né? Com Danilo Henrique é o seu paradigma, ou seja, você está representando, é como se você fosse o Henrique aí, né? A gente na segurança do trabalho fala assim. E ao final dessa atividade se reuniu com Danilo, né, para juntos tomarem as ações necessárias para a intervenção. Danilo, após ler as OS, elogiou o bom trabalho de investigação feito por Henrique, né? Então, ele repetiu, igual a gente viu lá, ele repetiu os procedimentos, documentou tudo, datou, né? Ou seja, tudo bem documentado e bem, vamos dizer assim, parametrizado. Informou que os problemas ocorridos na subestação e na lavanderia acontecem com frequência. Então, o Danilo passou a capivara, né? Falou aí para o Henrique, ó, Henrique, você está chegando aqui agora, mas esses probleminha que você resolveu aí, ó, acontece. Imagina, né? Um hotel chique do jeito que é esse, o Hotel aqui Resort, ele não tinha ele não tinha uma automatização, lembra? Que uma das tarefas era automatizar e ver lá o sensor, né? Deixa eu, deixa eu pegar aqui a folha da atividade 3. Ah, eu não leio, eu não. Ah, eu coloquei, fiz a pasta, mas não coloquei ela aqui, né? Vamos lá. Tô esperando aqui. Ó, pessoal, esqueci de passar o vídeo aqui para vocês do. Deixa eu ver o porquê que não tá rodando aqui. Não, não tá abrindo. Tá algum problema aqui acontecendo. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, rapidão. Deixa eu ver o porquê que simplesmente ele não abre. Estranho. Enquanto eu resolvo esse problema aqui, pessoal, eu vou passar o vídeo, né, sobre a política. É bom sempre a gente bater nessa tecla aí, sobre a política de aulas. Eu sei que não é obrigatório para vocês, né? De aulas EAD, tá? Rapidão aqui, vou compartilhar, vou incluir o som, tá? Aí depois a gente volta aqui à programação normal. Desculpa, esqueci. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas,
Guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vou testar aqui, tá? Esse aqui é o vídeo, né, promocional sobre a política, né? Assim, e essa política aí, ela ajuda a gente, né, quando, né, tem, obviamente, igual eu falei para vocês, não tem a obrigatoriedade, aqui no, pelo menos no curso de eletrotécnica, né, de estar na aula EAD, você pode assistir a gravação, mas é importante, né, quando você tem tempo, né, quando você pode, de você seguir esses princípios aqui, tá? Vamos dizer assim, seriam os princípios de uma educação aí, né? Uma boa educação. Pessoal, eu vou pegar a minha análise aqui, ver se eu consigo abrir. Ó, já a análise eu consegui abrir. A folha de vocês eu não sei por quê. Eu vou tentar abrir novamente. Simplesmente ela não abre. Deve ser a questão do o número, o nome deve estar muito grande. Deixa eu compartilhar novamente aqui. É o nome aqui, às vezes. Quer ver? Eu vou só diminuir aqui, ó. Se ele não deixar eu diminuir, é por conta disso. É isso mesmo, ó, estouro de pilha. Mas eu peguei minha análise aqui, tá, pessoal? Fica até mais dinâmico. Vocês vão ver da onde que eu tirei, né? Esse aqui é o modelo. E novamente, pessoal, assim como eu tenho dito em todas as aulas, o professor tem que fazer igualzinho esse que o senhor fez? Não, não necessariamente. Esse plano aí de manutenção é igual aqui, ó. Desculpa, gente. A partir do comentário de Danilo, né? Ele elogiou, né? Porque viu o bom trabalho, né? Ele foi diligente, né? Então, a partir do comentário de Danilo, Henrique diz que os problemas ocorridos são consequência da falta de uma rotina de manutenção. Vocês sabiam que a maioria dos problemas em indústrias, né, ou pequenas empresas aí, é a falta completa, né, absoluta de manutenção. Então, o Henrique aí, ele não está errado não, viu? Isso mostra que ele tem uma experiência. Com certeza ele já trabalhou em outras, né? O seu paradigma aí, trabalhou em outras empresas e ele percebeu, né, esse padrão. Eu vou falar, viu, eu conheço empresa por questões de ética, né? Eu não vou aqui citar o nome da empresa, mas das empresas, né? Deixa eu ser justo aqui. Eu já encontrei empresas, grandes nomes e grandes players do mercado, né? Como diz aí o Pablo Marçal, né? E que essa empresa, ela tinha um sério problema de manutenção. Lá em segurança do trabalho, eu até comento sobre isso, né? Na UC6, né? De segurança, falando que, por exemplo, prontuário das instalações elétricas, que é verificar treinamento, verificar se todo mundo está usando EPI, EPC, né? Os treinamentos tipo NR10, CEP, e se ele, vamos supor que ele mexe com alta tensão, com média tensão, né? O método ao contato, então ele tem que ter o curso lá de eletricista de linha viva para fazer essas operações, ter um treinamento específico, né? Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas eu tenho, depois que eu fiz o curso, eu fui trabalhar numa empresa aí que é uma terceirizada na época da Celg, e eu tinha que fiscalizar as redes. E aí, no curso de graduação, infelizmente, a gente
não tem acesso, né, às subestações, a parte de distribuição, de geração, de transmissão, o aluno ele sai assim bem, o conhecimento ele é muito teórico, é livros, né? A no menos que ele tenha feito estágio, ele não tem experiência, né? E infelizmente às vezes essa experiência acontece quando, né, da vida profissional, né? E comigo não foi diferente, acredito que a maioria daqui para frente, né, não vai ser diferente. Se não tem experiência, principalmente em sistema elétrico de potência, esse profissional ele sofre aí. Então, baseado na opinião de Henrique, Danilo concorda, né? Então, realmente é verdade, viu, Henrique? E sugere então que ele faça um plano de manutenção preventiva, e que ele inclua neste plano quais os equipamentos ou instalações podem ser submetidos às técnicas de manutenção preditiva através da utilização de instrumentos de medição de temperatura, como o pirômetro, o termovisor e por aí vai. Beleza. Com isso em mente, pessoal, vamos. Eu vou mostrar aqui o plano mínimo de manutenção. Então, esse aqui é um plano padrão. Note aqui, ó, no item 2 dele aqui, ó, as as atividades mínimas de manutenção preditiva em subestações, né? Quando fala subestação, eu posso encarar, ainda mais se for um cliente grande, né, que tem uma potência, um contrato de demanda aí, ele provavelmente tem uma subestação de energia que pega do 13,8 ou do 34,5 kV e converte para baixa tensão para poder energizar os equipamentos. Então, você tem os itens inspeção visual, que é o que está aqui, inspeção termográfica, que é o que o Danilo fez, né? O Henrique, né? Desculpa, Danilo é o chefe. Nos equipamentos em suas conexões, ensaio de óleo isolante do equipamento. Esse terceiro ensaio de óleo isolante, a menos que você tenha uma subestação própria, né? Mas ele tem, né? O Hotel Aqui Resort tem. Deixa eu corrigir, a menos que você tenha um transformador igual a esse que tem atrás aqui de mim, ó, esse transformador é chamado transformador de potência. Ele tem, você está vendo esse bujão gigantesco em cima dele aí? É uma estação de tratamento de óleo. A menos que você trabalhe numa subestação da concessionária de energia, o terceiro item, a linha C, né, ensaio de óleo isolante, é necessário. Então, eu coloquei, né, o objetivo de um plano mínimo de manutenção. Eu peguei, ó, os itens principais aqui, ó. Aí coloquei a sigla PMM, estabelecer diretrizes e requisitos para manutenção de instalações e equipamentos elétricos do hotel Eco Resort, né, visando a garantir. Então, ó, você vai ler, vai entender, vai fazer um resumo aqui, né? Garantir confiabilidade, segurança do sistema elétrico como um todo aí do hotel Eco Resort. Então, o PMM, ele é um documento que descreve as atividades mínimas, ou seja, eu posso, é no mínimo. Quando falo no mínimo, você já pensa em segurança para ele operar em segurança e operar dentro dos parâmetros. Ou seja, você não quer que um TC, um transformador de leitura, né, de corrente, ou um TP, um transformador de leitura de tensão, ele leia de maneira errônea, porque senão, imagina o sistema que eu citei agora há pouco, o SCADA, né, o computador ficar bugado e aí ele achar que a frequência da rede está muito baixa, sendo que na verdade ela está alta porque não é ainda o horário de pico. Imagina. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar mais a velocidade, a frequência vai muito acima dos dos 60 Hz, né? Aí o que que acontece? Quando o sistema escada falha, ele joga para outra subestação. Aí vamos supor, né, e é o sistema, esse sistema escada, ele é do SIM, né, do Sistema Interligado Nacional. Então imagina, é o sistema central. O que que vai acontecer?
um castelo de cartas vai começar a cair, né? Um efeito dominó. Vai cair uma subestação que cai outra, outra. Se ele está errando, né? Se ele está errando, o que que vai acontecer? Vai haver um apagão, né? Com certeza aí. Se é porque assim, como ele está com a leitura errada, para evitar que os geradores, imagina, um gerador ou um transformador igual esse aqui, ó, que está atrás de mim aqui, gigantesco, você não encontra ele, né, no supermercado mais próximo, né, ou na loja mais próxima de você. Você tem que pedir para projetar, o pessoal tem que conseguir os materiais, fazer o tratamento do metal, é, a, as chapas metálicas, elas têm que estar com tratamento eletrostático, tratamento, é, eles chamam de chapa magnética, né? Elas têm que ser chapas, não podem ser uma peça usinada completa, ou seja, você vai precisar de um mecânico, né? Um torneiro mecânico aí, que uma empresa que tem um torneiro mecânico que faz essa usinagem, né? Então ela leva tempo. Então esse sistema ele vai derrubar simplesmente o sistema interligado nacional, né? Beleza? Então isso é importante. E aqui, ó, aqui ele mostra, ó, por exemplo, a periodicidade, análise dos gases dissolvidos. Isso aqui não vale, apesar da subestação, provavelmente ela ser uma subestação resfriada a óleo, ela não tem estação de tratamento de óleo. A única que tem é a própria, é a concessionária de energia, viu? O cliente não, na subestação dele não tem essa habilidade aí, né? Ou ele é a seco, ou ele é resfriado a ar, né? Igual um Fusca velho nosso aí, ou ele é resfriado a óleo por ondas de convecção, né? De aquecimento lá do óleo. Ensaio físico-químico do óleo, manutenção preditiva periódica, é o que se espera aqui. Então, pessoal, eu fui pegando itens aqui, ó, e fui transcrevendo. Por exemplo, aqui, ó, esse item 8 aqui eu personalizei, ó, que serão apresentadas as atividades mínimas e periodicidades, né, para as manutenções preditivas e preventivas dos equipamentos, né, indicados nos itens hum, subestação, né, a subestação lá que tem um transformador 1 e 2, é a casa de bombas, né, e os painéis de comando, a lavanderia, né? Inclusive já vem no documento já esses itens para você discorrer sobre, né? Fazer o plano de manutenção. E do SPDA também, né? O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas aí, tá? O item 9 eu também personalizei, né? Eu só peguei a linha A, né, do PMM, né, do Plano Mínimo de Manutenção, e a linha B, o ensaio de óleo isolante, ele não acontece, ele é não aplicável. Você pode até ser chique lá e colocar que o C, né, ele não é aplicável porque não é uma subestação de energia. Ó, tô jogando ideias aqui, ó. Pega quem foi inteligente. Aí então, ó, por exemplo, aqui, ó, transformador. Estão vendo que é o transformador. O que que você vai fazer? Inspeção visual ou por ensaio, né? Ensaio é a análise termográfica e a periodicidade aqui. Tranquilo? Ó, disjuntores, mensal, tá? A chave seccionadora, quinzenal, sistema de aterramento trimestral, painéis de controle, diário, né? Você tem que dar uma verificação nele, né? Já na casa de bomba, ó, os itens, a bomba d'água, propriamente dita, né? Do, do inferior e do superior lá, né? Que tinha dado BO lá. Painéis elétricos e a boia, né? Então, boias, você olha semanalmente, o painel quinzenal, né? E a bomba d'água aí dá uma revisão mensal aí, né? Uma parada chamada de parada programada. Você pode fazer isso. A lavanderia, as tomadas, por exemplo, vocês sabem que instalações industriais você tem que colocar a tag
do nível de tensão que tem naquela tomada, viu? Tá? Porque pode ser que tem empresas aqui, em Goiânia, por exemplo, aqui, a unidade Ambev aqui, ela tem tomadas no chão de fábrica lá, é 127 e tem 220. O sistema original ele é 127. Você coloca fase e fase 127, vezes raiz de 3 dá 220, tá? Vamos ver o que mais, que cozinha industrial, já que ele é um hotel aí, né? A parte lá de banho-maria, tem uma parte lá que você faz, por exemplo, batata frita, né? As infusões ali, né? Você tem que tomar cuidado. Eu já fiz inspeção visual, inspeção por ensaio em cozinha industrial de hospitais, né? E o que eu vi foi aterrador, né? Inclusive, se eu não tivesse feito a inspeção e avisado, tinha acontecido o acidente, só estava esperando o momento propício para ocorrer, tá? Então, tomar cuidado, né? Tomadas, iluminação, equipamentos elétricos em geral, né? E painéis de controle. Os quartos dos hóspedes, basicamente, são as luminárias para ver se está funcionando e as tomadas aí, né? Então, 3 em 3 meses, né? Dá para você fazer isso. Quadro de distribuição semestral. Agora que o SPDA, vou dar uma atenção especial para vocês aqui, uma orientação aqui, ó. O captor, lembra que ele tem a captação, as descidas, né? Ela pode ser natural ou pode ser aparente ali, né? Na edificação e tem um sistema de aterramento em si, né? A captação ela capta a descarga, a descida ela literalmente ela direciona o surto ou a descarga para o sistema de aterramento e lá no sistema de aterramento ele vai gerar superfícies equipotenciais e abaixo da terra, ou seja, em segurança, ele vai dissipar toda essa energia. Tranquilo? Então, o captor haste de aterramento é anual, tá? Não vai acreditar, tem bombeiro aí civil, né? É, Perdoe quem de vocês for bombeiro civil aí, mas se você é só bombeiro civil, você não é engenheiro eletricista e muito menos eletrotécnico. Ou seja, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista é o profissional, né, habilitado, qualificado primeiro, porque tem um curso, né, e habilitado porque tem um registro em cada um, né, no seu conselho respectivo aí, no seu conselho de classe. Então, ele tem o título de qualificação, o título de habilitação. Então, ele que sabe, né? E eu já vi vários bombeiros civis aí falar que é de 2 em 2 anos, 5 em 5 anos. É anual, viu? Não tem essa historinha, né? É só você olhar no CBO lá do bombeiro lá na regra lá do seu município, tá? Ela é transcrita de várias NBRs, 5410, NBR 5419, que fala sobre SPDA, né? Condutores anual, terminais de aterramento anual. Agora o DPS, o supressor de surto, que fica é bom você olhar, ele geralmente ele fica lá no geral do quadro de distribuição. Então é bom você ir lá nele todo dia e ver os modelos melhores, ele tem um LED, né? Então se ele tiver com LED vermelho, você tem que trocar imediatamente, porque senão ele não vai desviar o surto ou a descarga para o aterramento. Ele não funciona. Se ele tiver com LED vermelho, se tiver com LED verde, então ele está funcionando. E você precisa todo, né, vamos dizer assim, todo dia verificar, porque o dia que você não verifica, né, você esquece e aí pode acontecer um problema. E lembre-se que você é um funcionário lá do hotel Eco Resort. O cliente, né, o hotel ele vai arcar com todos esses custos. Imagina, você queimar um iPhone, sei lá, ou um equipamento caríssimo de um cliente.
Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o plano mínimo de manutenção. Utilizem como subsídio ele aqui, ó. Tem a periodicidade aqui, ó. Esse aqui é o hexafluoreto de enxofre, tá? É para isolar. Aqui mostra muita coisa de subestação, ó. As periodicidades. Aí nesse caso aqui, ó, são periodicidades máximas, né? Eu posso, por exemplo, esse transformador, autotransformador, ó, a manutenção preventiva periódica. Fala aqui no máximo 72 meses, ou seja, até 72 meses eu tenho que fazer essa manutenção, tá? Então, na última página, na 7 de 7 aqui, ó, vocês olhem essas periodicidades. Então, dependendo aqui, né, de quanto que estraga, você vai arbitrar essa periodicidade. Ela não é padrão. Aqui só são baseado, né, baseado em experiência profissional, né, já que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, ela dá essas dicas aí. Fechou? Então é isso, pessoal. Deixa eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Lembrando, próxima aula nós vamos ter a aula a primeira aula, né? É bem rápido essa UC, de operação do sistema elétrico de potência, tá bom? Esse final de semana vai ser o último momento presencial. Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo, dia 14, tá? Então, próxima aula a gente já tem a UC15, a penúltima UC do, é, do curso de eletrotécnica do último módulo de vocês, tá bom? Vou parando aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá? Entregue as tarefas, né? Eu já corrigi bastante, tá bom? Não se esqueçam, viu? Fiquem com Deus.